maravilhosa que é como o nosso coração. E aí eu vou passar a palavra para Bruna e Renata. Vocês podem começar, tá bom? E desejo a todos uma ótima noite de estudo. Boa noite, gente. Sempre bom estar por aqui. Fala aí, Bruno. Fala aí, gente, tudo bem? Boa noite. Alegria poder estar aqui vendo tantos rostinhos queridos pela tela do computador. Mas, enfim, a proposta aqui não é a gente fazer nada assim também tão formal, mas eu e a Renata, a gente separou aqui alguns tópicos sobre o tema que a gente acha interessantes. E não vai ter um momento do Bruno falar, um momento da Renata falar, não, a gente vai alternando aqui. E aí eu não sei se metendo um no tópico do outro. Metendo o bedelho aqui no tópico do outro. E ao final, não sei se vai haver comentário, sim, não sei, mas aí acho interessante para a gente começar, né? Porque se a gente vai falar de juventude de casa espírita, a gente tem que recorrer a um trinômio, que é espiritismo, casa espírita e juventude. E aí é relevante que a gente defina, ainda que sucintamente, o que é cada uma dessas coisas. Espiritismo é o conjunto de ensinos ditados pelos espíritos superiores e que foram organizados e sistematizados por Allan Kardec, no século XIX. Além do mais, a gente pode dizer que é uma filosofia e é uma ciência de consequências religiosas. E, por fim, o grande tesouro que o Espiritismo traz para nós é um padrão de ética superior. Ou seja, o Espiritismo traz para nós um manual de conduta que tem lá exatamente o que a gente faz e o que a gente não faz para a gente construir equilíbrio, para a gente construir felicidade nas nossas vidas. Porque é sempre bom lembrar, o objetivo do Espiritismo é nos fazer pessoas mais felizes. Só que para sermos pessoas mais felizes, precisamos continuamente nos esforçar para melhorarmos enquanto indivíduos. Então, esse é o Espiritismo. A casa espírita, o que é a casa espírita? A casa espírita não é a mesma coisa que o Espiritismo. A casa espírita é o espaço físico que congrega e reúne aqueles que querem estudar e colocar o Espiritismo em prática. Seja através dos trabalhos da caridade material, seja através dos trabalhos da caridade moral. E, além do mais, acho que a gente pode dizer também que a casa espírita ele é um espaço de utilidade pública para a sociedade. Por quê? Porque ele traz uma série de serviços sociais. Acho que todas as casas espíritas têm seus trabalhos muito específicos nesse sentido. Falando da nossa experiência lá na casa de Eurípides, a gente tem atendimento médico, tem atendimento odontológico, tem atendimento jurídico e uma série de outros trabalhos que são muito importantes para a sociedade. A Casa Espírita proporciona reequilíbrio espiritual para a gente, amparo e conforto psicológico para muitos. Quantos de nós não encontramos a nossa sanidade mental nos trabalhos de lá? E, além do mais, a gente pode dizer que, sobretudo, a Casa Espírita é um espaço educativo. Ou seja, é um lugar de constante aprendizado. Por fim, é importante também a gente salientar, né, que nem sempre existiu a casa espírita. Né? Quando o espiritismo começa, não havia as casas espíritas como existem na atualidade. Né? Então, é possível a gente praticar o espiritismo de outras maneiras também. Tendo as nossas reuniões de estudo, o evangelho no lar, que a gente chama em casa. Porque, acima de tudo, o espiritismo ele é praticado quando a gente incorpora o padrão de ética que ele nos traz ao nosso dia a dia. E, por fim, o que é juventude? Eu defino a juventude como a fase mais complexa da reencarnação. É a maior chance que a gente tem de cometer erros. É a fase em que a gente está consolidando o nosso caráter. É a fase em que a gente está descobrindo quem nós realmente somos.
E essa definição de fase mais complexa da reencarnação me faz lembrar uma experiência que a gente teve uns anos atrás. A Renata estava presente, estava eu e a Renata, só mais uma pessoa. Uma reunião que aconteceu na casa espírita e houve a manifestação de um espírito. E esse espírito... Tranquilinho, gente. Ele relatou que ele estava com muito medo. E aí foi questionado a ele, mas por que você está com medo? A gente conhecia ele. Ele falou, porque eu vou reencarnar. Então, assim, ele estava apavorado de não cumprir aquilo com o que ele havia se comprometido no plano espiritual. Porque ele tinha noção de que durante a juventude ele ia ter muitos desafios, né? E aí Se eu não me engano, ele falou exatamente sobre a fase da juventude, né? E a gente conversou com ele, acalmou ele, né? E aí isso me lembrou uma fala do Ricardo, no capítulo 48 do livro Nosso Lar, em que ele diz assim, aliás, o contexto é o seguinte, o Ricardo já reencarnou e a família dele ainda vai reencarnar. A esposa, aquele que serão os filhos, vão reencarnar para que eles possam constituir a família aqui. E aí, durante o sono, o Ricardo ele se desdobra, ele se emancipa e vai visitar a futura família no plano espiritual. E aí a família pede para ele, né? Poxa, os que serão os futuros filhos, papai, você tem algum desejo que a gente possa realizar por você? Aí ele pede assim, eu rogo que eu não tenha facilidade, para que eu não possa me desviar, para que eu possa me manter no caminho. E a gente pode dizer também que a sociedade na qual a gente vive, ela não ajuda a fase da adolescência, né? A gente vive num mundo extremamente materialista, extremamente individualista, capitalista, em que dá valor muito mais ao ter do que ao ser. Então, sob essa ótica, a adolescência é muito desafiadora. E o espiritismo e a casa espírita são grandes auxiliares para que a gente possa atravessar essa fase, às vezes um pouco confusa, e possa chegar na idade adulta com maior equilíbrio, né? Então, o espiritismo e a casa espírita, eles são muito importantes para o jovem, mas o jovem também é fundamental para o presente e para o futuro, tanto da casa espírita quanto do espiritismo. E quando a gente fala de jovem, eu já vou passar a palavra aqui para a Renata, cada autor e cada instituição de pesquisa vai classificar jovem de uma maneira. A classificação de jovem que eu uso é a do Estatuto da Juventude, de 2013. Então, lá está que jovem é considerada toda pessoa entre 15 e 29 anos de idade. Tá, ou seja, eu sou jovem e o Bruno não é mais, não. Eu sou jovelho já, né? Eu sou jovem ainda. Já não é o meu lugar de fala, mas até muito pouco tempo atrás era. Eu já estou ficando até com cabelos brancos aqui. A idade não dá, sei se dá para ver daí, mas enfim. É isso que a gente leva em conta como jovem. E aí, para trazer acho que um pouquinho da nossa experiência, eu coloquei aqui no outro tópico uma pergunta, né? E acho que vale para todos vocês refletirem, mas para eu e para a Renata trazermos aqui a baila também, que é como foi crescer na casa espírita, para aqueles que tiveram essa oportunidade, como foi passar a juventude na casa espírita e qual foi a importância da mocidade para você. E aí, Renata, como é que foi isso? Bom, eu cheguei na casa espírita com 15 anos e foi muito interessante porque, assim, eu já queria vir há um tempo, só que eu sempre, a minha vida toda, quase a minha vida toda, eu estudei em um colégio católico, porque minha mãe trabalhava lá, era professora, então eu estudava lá. Eu estudei lá dos 4 aos 14 anos. E eu sempre gostei de falar sobre morte, desde quando eu era muito pequena, assim, morte no sentido de... Eu vivia falando assim para as pessoas que eu achava que quando a gente morria a gente ia para uma cidade e que era uma cidade igual aqui. Eu falava esse tipo de coisa. Você devia aterrorizar as pessoas, né? Eu era muito tímida, então também não falava para todo mundo, não.
Mas eu falava assim para os meus pais e tal. Eu perguntava muito, e conforme eu fui crescendo, o meu pai já era espírita antes de eu nascer. Ele tocava no coral, tocava com a Angelina. Só que ele sempre foi de ir e vir, então não era muito assim assíduo, né? Era muito antigamente. Mas depois que eu nasci, fui crescendo não muito. E aí conforme eu fui crescendo um pouco mais, eu perguntava muita coisa para ele, mas o que eu fazia? Eu esperava minha mãe dormir. E aí, secretamente, eu ia para o meu pai e perguntava. E aí ele falou que quando eu saísse da escola, que a minha mãe queria isso, que esperar eu sair da escola. Quando eu saísse da escola com 14 anos, ele poderia me levar no centro. E eu perturbava muito ele. E aí, quando finalmente eu saí da escola, de 14 para 15, com 15 anos, finalmente eu fui pro Eurípides. Eu só frequentei o Eurípides a minha vida toda. Só que eu era tão tímida, que eu tinha vergonha de ir para uma cidade. Então eu ficava assistindo palestra. Até que eu comecei a passar mal as iquisiras aí da mediunidade com 19 anos. E o Carlos Oertel, foi quem me convenceu a frequentar a mocidade. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu sempre passei por muitas dificuldades, assim, por conta da mediunidade que eu não sabia o que era. E com 19 anos eu finalmente achei explicação para tudo, né? E não só. O mais importante foi que eu achei o meu lugar. Eu sempre me considerei uma pessoa esquisita, que não me encaixava com as outras pessoas da minha idade. Bruno, para de rir da minha cara, que eu tô vendo que você tá rindo. Eu sempre me achei muito esquisita e eu tinha assim muita dificuldade de me adaptar, sabe? Eu sempre me achava estranha, eu não gostava das mesmas coisas que a maioria das pessoas da minha idade, principalmente na adolescência. E, a adolescente é aquilo, né? A adolescente quer fazer parte de grupo, então foi muito sofrido nesse sentido. E quando eu finalmente, com 19 anos, cheguei na mocidade, eu conheci pessoas iguais a mim. Inclusive foi quando eu conheci o Bruno, em 2012. E foi muito bom, porque assim, eu senti que eu tinha um lugar nesse mundo e que as coisas que eu sentia tinham uma explicação e eu consegui dar um rumo para aquilo que eram sementes do meu projeto de vida, dos valores que eu tinha como pessoa que eu não conseguia encontrar por aí, né? Então, para mim, a mocidade foi um espaço essencial na minha vida que me ensinou, e aí a mocidade junto com o estudo mais aprofundado do espiritismo, porque antes eu sabia muito pouco, assim, gente, palestra fala ali muito no superficial, né? A gente precisa se aprofundar. Então, conforme eu fui aprofundando e fui me envolvendo com as pessoas, fazendo novos amigos, eu fui percebendo que os meus valores eram muito mais importantes do que ser aceita num grupo que não tinha nada a ver comigo. Então, foi essencial para eu ser quem eu sou hoje. Eu sou muito grata à mocidade. É um espaço que a gente precisa manter sempre na nossa casa, né? E por isso também a importância da gente estar falando sobre isso hoje. Mas fala aí, Bruno, conta a sua experiência agora. Eu já cheguei na rebeldia, né? Eu cheguei por livre e espontânea vontade da minha mãe. Então eu entrei deslizando por aquele corredor que, se vocês repararam, ele desliza, né? Que eu fazia força para um lado e minha mãe fazia força para o outro. Mas ela foi mais forte que eu. E aí assim começou a minha trajetória na casa espírita. Mas eu acho muito importante, e para mim foi algo que fez muita diferença, que é toda uma sociabilidade que a casa espírita proporciona para a gente também, né? Porque ela vai muito além de um espaço de vivência da religiosidade, de exercício da caridade, de estudo. Ela, quando a gente mergulha de cabeça nela, é como se a gente construísse uma segunda família. Porque a gente constrói tantas amizades, a gente cultiva tantos afetos, troca tanto carinho. E eu acho que para a criança ou para o jovem que chegam e encontram esse clima, isso é muito importante, isso é muito saudável do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, é um ambiente salutar, né? E eu acho que tem que ser uma casa. Acho que os idealizadores da Casa de Eurípides foram muito felizes
em darem o nome à instituição de casa espírita, porque dá um tom de acolhimento, dá um tom de que é um pedacinho nosso também. E eu acho que isso é muito... tem uma história minha assim, de jovenzinho, que é muito característica. A casa de Eurípides, para quem não seja de lá, né, esteja aqui nos ouvindo, a casa de Eurípides ela fica em frente a uma praça. E nessa praça tem 2 escolas municipais próximas. Então, ao redor da casa de Eurípides sempre tem muita criança, sempre tem muito jovem, tem campos de futebol ali perto. Então, eu me recordo que quando eu era mais novo, eu já frequentava a casa, eu jogava bola, né? E aí eu queria beber água. Só que a casa espírita era mais próxima do que a minha casa. E aí o que eu fazia? A casa de Eurípides fica aberta durante o dia também, né? Eu chegava lá, entrava de mansinho, ia lá na cozinha, bebia água, né? E depois saía correndo e voltava para jogar bola. E eu vejo que até hoje isso acontece. De vez em quando chega alguma criança lá e fala, pô, tio, dá água aí, dá água aí, dá água aí rapidinho. E acho que a gente nunca pode negar, né? Eu não sei quem são aquelas crianças, não sei se elas vão ser futuros trabalhadores ali. Então eu acho que esse relato, ele mostra perfeitamente para a gente esse tom, né, de casa. Eu ia beber água porque era mais perto do que a minha casa de fato, né? A minha casa número 1. E uma outra coisa também que a gente tem que falar é que, assim, ser um jovem espírita deve ser um jovem que vive a sua vida normalmente. Né? Ser um jovem espírita não significa ser um beato, não significa que a gente não vai sair, que a gente vai se divertir com os nossos amigos, muito pelo contrário. Tem um versículo que eu nunca vi ninguém utilizando ele nessa direção, mas eu vou usar, que é quando Jesus diz assim, né? Que ele pedia a Deus não que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então a juventude espírita não é para tirar a gente do mundo, mas é para ensinar a gente a viver no mundo, mas viver com um pouco mais de equilíbrio, com uma alegria que faça bem para a gente, que faça bem para aqueles que estão ao nosso redor. E aí, lembro também de um episódio da minha juventude aí, que eu já frequentava a mocidade. Era uma sexta-feira e durante muitos anos, eu enchia a garrafa, eu enchia a água para poder distribuir no sábado de manhã, no trabalho das sopas. E eu lembro que nessa sexta-feira tinha uma festa que todos os meus amigos estavam esperando há muito tempo. Pô, vamos para a festa logo, Bruno, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei, caraca, mas eu tenho que encher a garrafa, e agora? Aí, qual foi a solução que eu arranjei? Todos eles foram encher a garrafa comigo, lá no Eurípides. Aí, pô, galera, todo mundo arrumada para ir para a festa. Não, a gente só vai para a festa depois que eu cumpri minha obrigação lá. E aí, todo mundo lavando garrafa rápido, enchendo o filtro, e todo mundo acabou de encher as garrafas e a gente foi para a festa. Ou seja, dá para conciliar, dá para a gente ter as nossas responsabilidades e para a gente não necessariamente deixar de viver. E por fim, assim como para a Renata, foi um espaço muito importante também para a minha formação como ser humano, para a minha formação moral, para a minha formação intelectual. Gente, ler livros espíritas é cultura também. A gente aprende a escrever melhor, se comunicar melhor. Então, para mim, fez total diferença. Assim, pouco que eu sou hoje, eu seria ainda menos sem o espiritismo e sem esse espaço da casa espírita. E aí, Renata, qual que é o próximo tópico? Olha o microfone, Renata. Foi? Tá, eu tava falando que minha internet tá ruim, eu liguei o celular, qualquer coisa eu pulo pro 3G, tá? Não me esqueçam. Mas o próximo tópico é a gente falar sobre esse binômio indissociável que é a juventude e a experiência dentro da casa espírita, né? O jovem precisa do conhecimento e da experiência dos mais velhos, bem como os mais velhos precisam da inspiração, das ideias renovadas e da energia dos jovens. Se todos trabalharmos juntos, tem tudo para dar certo. Essa união da experiência com a energia e ideias modernas e renovadas. E para que, de fato, essa união dê certo, o diálogo é um elemento fundamental. Ambos, jovens e mais velhos, precisam ter abertura para ouvir uns aos outros e humildade para admitir quando estão errados. Tanto os jovens quanto os mais velhos, os mais experientes, podem errar e podem aprender
juntos. A gente sempre fala, né, que o jovem precisa ouvir o que os mais velhos têm a contribuir com a sua experiência, não pode ter nenhum tipo de preconceito, né, no sentido de, não, ele não me entende, ele tem ideias antiquadas. Poxa, a gente tem que parar para ouvir sim, porque os mais velhos, os mais experientes já passaram por muitas situações que os jovens ainda não passaram. E por mais que as histórias não sejam iguaizinhas, a gente sempre pode aprender com as histórias uns dos outros. E também, os mais experientes precisam ter disposição para ouvir tudo que o jovem tem a dizer, sem preconceitos, porque o jovem, como a gente falou, traz ideias renovadas. E aí a gente lembra daquele versículo de Jesus, né, que ele fala, está em Mateus 18:13. Ele fala, em verdade vos digo, que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E por que a criança, né? Porque a criança nos lembra a humildade. A criança está sempre disposta a aprender. E a criança não tem preconceitos. Muitas vezes ela aprende com os preconceitos dos adultos. Então, se a gente se colocar nesse lugar de criança, de quem tem sede de aprender, a gente vai estar, e sem preconceitos, a gente vai estar sempre aberto para ouvir e aprender com um outro. E aí eu gosto muito de falar da minha história na evangelização, né? Eu evangelizo já há muitos anos, uma turma de crianças de mais ou menos 7, 8 anos, 7 a 9 anos, por aí. E eu sempre penso que eu posso aprender com essas crianças, né? E eu aprendo muito. Se eu tivesse uma postura orgulhosa de achar que, por serem crianças muito pequenas, 7 anos, o que essa criança vai me ensinar? Se eu tivesse essa postura orgulhosa, eu teria deixado de aprender um sem número de coisas que eu aprendo lá todo sábado, que inclusive eu tô morrendo de saudade, né? Por causa da pandemia, a gente não tá tendo mais presencialmente, né? Então a gente não pode ter essa postura orgulhosa de maneira nenhuma para com ninguém, e os mais velhos para com os jovens. E é importante a gente falar assim que para o diálogo acontecer, a gente precisa ter em mente que os jovens de hoje têm muito acesso à informação. Muita informação em pouquíssimo tempo, numa velocidade absurda. E também devido ao progresso da ciência e o progresso das relações sociais. Os jovens de hoje crescem em um ambiente de liberdade de expressão muito maior do que sempre foi. Um ambiente mais democrático. E com isso estudam muito e aprendem a desenvolver um pensamento crítico justamente por conta dessa liberdade. Então, portanto, dessa liberdade de expressão, né? Então, portanto, os jovens de hoje não aceitam não como resposta. Por que isso? Por que não? Não basta, não basta. E por isso, para o diálogo acontecer, os mais velhos precisam ouvir o que os jovens têm a dizer e debater com eles sem medo, sem receio. Jovem gosta de debater. Não pode, em hipótese alguma, haver algum tipo de assunto tabu em que não possa ser debatido. De maneira nenhuma isso pode existir. Também não pode existir de maneira nenhuma algum assunto que sustente qualquer tipo de preconceito. Enfim, e o jovem precisa sentir que ele pode se expressar sem medo de ser julgado. E por que a gente bate tanto nessa tecla, né? De não pode haver nenhum tipo de assunto tabu ou de assunto que sustente algum tipo de preconceito? Porque essa é uma coisa que o jovem não aceita mais. Não, como assim a gente não pode falar sobre isso? Eu preciso falar sobre isso. E quando ele não tem esse espaço para falar sobre isso e para se expressar, para dizer o que ele pensa, sem medo de ser julgado, sem medo de ser mal visto ou incompreendido pelas pessoas, graças às suas ideias, ele se afasta.
da casa ou de qualquer outro lugar que tenha essa postura. E por isso é importante ressaltar aqui também, não subestime o jovem. Frases como, isso é coisa da idade, vai passar. Ou então, já passei por isso, você vai amadurecer e vai mudar. Se você vai mudar de ideia, você vai cansar, não é bem assim, não, você vai ver quando você amadurecer mais um pouco. E é claro que a gente não está discutindo se isso é verdade ou não, tá? Até porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Mas ter esse tipo de discurso coloca o mais velho em um patamar superior em relação ao jovem e deslegitima a fala do jovem, o que o jovem tem a dizer, como se o que ele tivesse a dizer não fosse importante, porque com certeza ele vai crescer e vai mudar de ideia, tá? É uma postura, ao meu ver, orgulhosa. E com isso, o jovem não se sente mais à vontade de dizer o que pensa e acaba criando barreiras nessa relação. E, assim, é como eu disse, a gente não discute se é verdade ou não, se o jovem vai amadurecer e mudar ou não. Pode acontecer. O fato não é esse, o fato é o discurso. É como a gente chega para um jovem e fala isso, né? Ele deixa de dizer o que pensa muitas vezes porque se sente acuado, com vergonha, sem espaço para falar, se sente menor, humilhado, e isso é o que cria barreiras na relação. Mas segue aí, Bruno. E aí um outro ponto também que é legal a gente tocar é a importância, não é, principalmente do jovem, dele ser aceito como ele é. Por quê? Chega o jovem lá com o cabelo diferente, pintado de louro, sei lá, com brinco, com piercing, e a gente sabe que muitas vezes tem gente que olha estranho, né? Olha e fala, caramba, olha o piercing, olha o cabelo daquela pessoa, né? Então, assim, a gente tem que exercitar a aceitação, a ver menos o que está por fora e a prestar atenção no que está por dentro. Até porque o que está por dentro, a gente não vai ver olhando. O essencial é invisível aos olhos, né? Por isso, a importância do diálogo, da gente ouvir antes da gente julgar pelas aparências. Eu mesmo passei por uma situação muito curiosa, tanto na graduação quanto no mestrado lá na UERJ, eu tive muitos professores jovens, né? E eu lembro uma disciplina que eu fui fazer, que a gente ainda não conhecia, quem era o professor, e aí chegou um cara lá todo descolado, com cabelo branco, pintado de branco. Até porque ele era jovem, né? Ele era jovem. Pintado de branco, eu falei, nossa, que aluno diferente, né? E aí fala, não, esse é o professor. Aí eu já meio que falei, esse é o professor? E aquilo já me deu uma coisa assim, né? Falei, o cara vai dar que aula pra mim, sei lá o quê. E aí, enfim, com o transcorrer do curso, eu vi que o cara era incrível, né? A aula do cara era muito boa, ou seja, a aparência dele não dizia nada sobre o conteúdo dele. Então, acho que vai a importância da gente não julgar por fora, não avaliar por fora. A gente tem que ter muito cuidado, que eu estava até lendo isso naquele livro lá da Djamila Ribeiro, que a gente cresce numa sociedade preconceituosa. Então, a gente falar que não tem nenhum preconceito, a gente pode não ter nenhum preconceito consciente, mas muitas vezes a gente carrega preconceitos inconscientes dentro de nós, que a gente nem sabe que tem. Então, acho que tem que ser um esforço contínuo esse da abertura, peraí, não vou julgar, vamos conversar, vamos ver como é que é, vamos conhecer a pessoa. Então, além do mais, o Espiritismo abole o preconceito em relação à juventude, porque traz para nós o conceito de imortalidade da alma e de reencarnação. Ou seja, os jovens podem ser espíritos, às vezes, tão maduros quanto aqueles das pessoas que no corpo atualmente estão mais velhas, né? E um outro elemento importante, e aqui eu estou falando num tom totalmente aberto de conversa, o cuidado, às vezes, né, que as gerações mais antigas têm que ter, no sentido do saudosismo, né? Nossa, essa geração de agora está perdida. Nossa, mas no meu tempo era muito melhor, mas no meu tempo era isso, era aquilo. Gente,
É muito difícil, é igual falar, quem foi melhor, Pelé ou Ronaldinho Gaúcho? Gente, não se comparam tempos diferentes, né? Eu acho que é muito difícil a gente hierarquizar gerações, né? Não tem geração melhor, geração pior, são gerações diferentes. E acho que cada geração vem contribuir. Cada geração tem seus acertos, tem seus erros, e o que a gente tem que fazer é dialogar umas com as outras, sem hierarquização, sem preconceito, sem esses saudosismos, né? De, piorou muito, o mundo agora é... Acho que esse não é o caminho. E É porque, né, Bruno, se o mundo evolui sempre, a tendência é ir melhorando com o tempo, né? Se a lei é de progresso. O que não quer dizer que tudo que é novo seja bom. Peraí. Sim. A gente tem que analisar tudo com cuidado, mas sempre com bom senso, né? Com ponderação. 2 capítulos muito bons de livros espíritas sobre essa temática são o capítulo 9 do livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos e psicografado pelo Chico. O título do capítulo chama-se Velhos e Moços. Porque não esqueçamos, Jesus escolheu 12 discípulos muito diferentes uns dos outros, não só em termos de personalidade, mas em termos de idade. Eles tinham idades diferentes. E isso gerava tensionamentos, gerava conflitos. Mas que com diálogo, com carinho, isso tudo era superado. Porque a gente precisa dessa pluralidade de idades. Quanto mais pluralidade, mais a gente consegue ter ideias diferentes e mais a gente consegue construir, né? E a Gênese também, de Allan Kardec, né, no capítulo 18, que tem o item A Geração Nova. Também discute essa questão, mencionando o assunto juventude. Então, passando para um outro tópico que a gente separou aqui da conversa, é que a casa espírita e o espiritismo precisam do jovem, né? E aqui eu lanço uma reflexão, provocação. Talvez eu não tenha resposta para isso, mas eu lanço aqui para todos nós pensarmos. Será que é o jovem que precisa mais da casa espírita ou será que é a casa espírita que precisa mais do jovem? Né? Eu tendo a achar, e eu não estou negando aqui a importância da casa espírita de maneira nenhuma, porque para mim foi fundamental, mas eu tendo a acreditar que o jovem é mais importante para a casa espírita do que o oposto. Por quê? A casa espírita não é o único espaço em que o jovem pode encontrar um padrão de ética e um acolhimento que lhe propicie passar por essa fase de maneira equilibrada, de maneira saudável e que lhe propicie construir uma identidade, um caráter do bem. Não é o único espaço para isso. A gente tem inúmeras igrejas, inúmeras religiões, às vezes em movimentos sociais, num pré-vestibular comunitário, é um espaço de formação do ser humano, como cidadão, como do ponto de vista ético. Então, eu lanço essa provocação. Será que o jovem não é mais importante para a casa espírita do que o inverso? Até porque é fora da caridade, não é salvação, não é fora do espiritismo. Então, a casa, ela precisa desse conteúdo jovem no máximo possível de espaços em que houver. Né? Na mocidade, por exemplo. Né? Lá na nossa casa a gente tem essa coisa de muito positiva, né? Temos 2 mocidades que são um privilégio. Tem casas espíritas que não tem nenhuma. Né? A gente tem um espaço bacana para atuar e a gente tem jovens trabalhando, né? Tanto na mocidade segunda quanto na mocidade sábado. O ideal é que sempre tem um jovem trabalhando na mocidade. Às vezes não é possível, né? Mas tanto quanto seja possível, é interessante que assim seja. Então, às vezes, uma pessoa mais velha começa o trabalho ali acompanhando, auxiliando, e assim que der, deixa o jovem lá naquele trabalho. E jovem não pode trabalhar na casa espírita só em evento, gente. Quando a gente fala ocupar a casa toda, é ocupar tudo mesmo. Tudo que for possível. Os espaços de estudo, os espaços dos trabalhos sociais, os trabalhos da gestão, tudo, né? É interessante que o jovem, você identifique aquela característica ali dele, se ele tem, e vai jogando ele para esses lugares, para ele ir aprendendo, para ele ir trocando, e para casa e seguindo em frente.
A gente precisa deixar que a casa espírita seja permeada pelos jovens, porque jovem atrai jovem. E é preciso dar espaço para os jovens ajudarem a moldar a casa. E aí eu vou dar o exemplo da Júlia, essa aí que está coordenando a reunião. Lá no passe de sábado, em todos os passes, né, a gente serve água no copinho de plástico. Tô vendo que ela tá rindo aí. E aí, no passe de sábado, onde a Júlia trabalha, ela sugeriu, pensando nas ideias que a gente vem trazendo sobre sustentabilidade, meio ambiente, esses debates contemporâneos sobre isso, ela falou, não, por que a gente gasta tanto copinho? Vamos pedir para as pessoas trazerem seus copos, a gente enche com a água aqui. Esse é um exemplo de como o jovem, trazendo ideias novas e contemporâneas, pode ajudar a moldar e melhorar a nossa casa, né? Lá no Eurípides, graças a Deus, a gente tem muito espaço para isso. Espaço para realizar eventos voltados para jovens. Inclusive, a gente influencia, às vezes, até na decoração da casa, né? Expondo os trabalhos. Teve uma época que eu achei tão legal, a gente botou vários trabalhos de evangelização inteira pela casa toda. Sempre que tem algum evento para jovens, a gente pode decorar, enfeitar. Isso é muito legal, uma coisa boa que a gente tem na nossa casa, lá no Eurípides, e que todas as casas deveriam ter, né? Mas, assim, agora um ponto extremamente importante, e eu digo, assim, muito por experiência pessoal, né? Não é razoável exigir apostolado do jovem. Como assim? Atualmente, a vida é diferente do que era há algumas décadas, né? Atualmente, a vida requer mais tempo para capacitação profissional e cada vez mais capacitações. Ter um bom emprego é difícil e a gente precisa trabalhar para sobreviver no mundo, inclusive para poder trabalhar na casa espírita. Então, atualmente, é muito comum que os jovens cursem uma universidade, por exemplo, né? Que façam cursos de especializações, mestrado, outros tipos de pós-graduação. É muito comum isso. E para a gente se manter, por exemplo, num curso universitário ou em algum outro curso que seja bastante exigente, a gente precisa dedicar muito tempo aos estudos, muito mesmo. A estudos, a estágios. E tantos outros jovens têm que fazer isso ao mesmo tempo em que precisam também trabalhar para sobreviver. Então, não é fácil. Muitos, inclusive, se afastam das atividades da casa espírita nessa época de estudos. E a gente não pode julgar, né? Existe uma razão para isso. Quantos colegas nossos se afastaram da mocidade porque tinham aula à noite, no mesmo horário, e durante o dia precisavam trabalhar, ou então estudavam de manhã e precisavam trabalhar à noite. Quantas vezes eu mesma já faltei trabalhos no centro para estudar? Como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar na reunião mediúnica com 19 anos. E trabalho desde então. Hoje em dia eu tenho 27. Mas eu já faltei assim várias vezes porque eu precisava estudar, né? Só que assim, tem duas questões, né? A primeira é que eu sou privilegiada, porque eu moro perto da casa. Eu morava na Praça Seca, atualmente eu moro quase em frente à casa, vou andando. Eu não preciso conciliar a faculdade com o trabalho, né? Só com um estágio. E eu tenho os meus pais que me ajudam bastante, mas muitos jovens não têm isso. Então, realmente não dá tempo. A vida é muito corrida nesse sentido, né? E tem uma outra questão também. Isso eu estou falando agora, mas no início eu me culpava muito. Eu sentia muita culpa toda vez que eu precisava faltar para estudar ou para terminar um trabalho. Ou então, às vezes, eu forçava, eu ia na casa espírita e ficava até de madrugada acordada estudando, dormia muito pouco. Então, e eu me sentia muito culpada por isso, né? Com o tempo, é claro, eu fui aprendendo que a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu, como outros jovens, estamos numa fase em que a gente está formando a nossa base para viver no mundo, para construir nossa futura família, para nos estabilizarmos na nossa carreira.
E a gente precisa construir essa base com segurança, sabe? Então, a gente não pode exigir esse apostolado, essa entrega do jovem num momento em que não é possível conciliar. E a gente precisa se estabilizar financeiramente, precisa se estabilizar enquanto pessoas que vivem na Terra, né? E é claro que a gente conseguindo se estabilizar, a gente vai ter até possivelmente mais tempo no futuro para se dedicar à casa. A gente conseguindo ter a nossa casa, onde a gente mora, conseguindo ter o nosso emprego, a gente provavelmente vai ter até mais tempo para se dedicar à casa. Então, é extremamente importante que quando a gente fala de jovem trabalhando na casa, a gente tenha isso em mente. Fala aí, Bruno. E quando o jovem ele começa a se inserir na casa, ele vai trazer ideias. Ele vai querer dar sugestões para os trabalhos, para o espaço, né? E isso é muito natural. Cabe que essa relação entre mais experiência e juventude, ela se dê de uma maneira saudável para que você possa ir acompanhando, né? E introduzindo as sugestões que foram de fato boas, que forem de fato adequadas. E aí a gente pode ter vários tipos de assuntos. Por exemplo, cartaz escrito ou comunicação virtual, né? Porque é uma tendência cada vez maior a comunicação ser virtual. Gente, hoje em dia eu estou utilizando bastante Instagram agora por vários motivos. E é muito curioso a gente ver que tem muito jovem com página no Instagram divulgando doutrina espírita, gente. Mas muito jovem, não é pouco não. E páginas assim com trabalhos às vezes muito interessantes. Então a gente precisa abrir o olho. Por quê? Se a gente deixar, o trem passa e a gente não acompanha. Por isso a importância do jovem junto, que o jovem vai trazer a novidade, o jovem vai trazer o que está acontecendo, não é? Investir na construção dos eventos, divulgar, por exemplo, Comerge ou qualquer encontro de jovens, a gente tem que ser anunciado em todas as palestras públicas, tem que ser anunciado em todos os trabalhos da casa, tem que ser dada visibilidade, tem que ser dado espaço, tem que motivar. Isso tem que ser um dos fios condutores dos trabalhos, permanentemente a preocupação de trazer o jovem e de dar espaço para ele na casa. Mais que eu separei aqui. Outra coisa legal. O jovem vai trazer uma informalidade maior para casa, que no caso da casa de Eurípides já existia, né? Eu acho que essa é uma coisa muito boa que a gente tem também, né? E que faz jus ao nome casa, que é essa leveza que a gente tem nas relações, mas que nem toda casa espírita é assim, né? Tem casas em que você tem aquela coisa assim, quase quase meio papado, né? Não sei. E assim, é importante a gente dizer que a sisudez não tem nada a ver com seriedade. Você pode executar um trabalho de maneira muito responsável, de maneira eficiente, de maneira exemplar, e fazer isso brincando, rindo, tendo o Gilberto, gente. Gilberto conta piada na palestra e ele é extremamente sério no trabalho. Então, sisudez não tem nada a ver com seriedade nos trabalhos. Por um acaso, a gente já tem isso na casa de Eurípides, mas aqui eu estou falando, no geral, para o movimento espírita, né? Trazendo a reflexão no geral. Quem não é da casa, Gilberto é o dirigente lá da casa. Eu falando aqui, não sei se todo mundo sabe quem é Gilberto. Mas um outro ponto que a gente precisa trazer também quando a gente fala de jovem, né? Linkando tudo que a gente já falou até aqui, é que o jovem traz tema contemporâneo para casa. Por quê? Porque eles querem saber qual é o posicionamento do espiritismo sobre aquele tema, o posicionamento dos espíritas. E aí, alguns exemplos de temas contemporâneos: racismo, desigualdades sociais, feminismo e machismo, homofobia, direitos humanos, sustentabilidade e vários outros. Esses foram os que eu pensei, que eu considero muito graves, muito importantes. O jovem vai trazer, sem nenhuma sombra de dúvidas, esses temas para debate. E a gente precisa seguir o exemplo de Kardec. Kardec era um cientista que estava disposto a estudar e aprender sobre tudo. E ele fez isso
Na época, o assunto, né, o tema contemporâneo daquela época era as mesas girantes, né? Mesas que falavam. Como assim? Mesas que falam? Que absurdo! Mas Kardec não teve preconceito e ele foi estudar. Como assim mesas que falam? Eu preciso entender o que é isso. E ele foi lá, estudou e entendeu, e nós temos hoje o Espiritismo. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito com esses temas, porque eles estão aí na vida. Eles estão nas nossas vidas. E os jovens, nós jovens, queremos debater esses temas à luz da doutrina espírita. E eu digo mais, assim, se os jovens não tiverem espaço para debater esses temas na casa espírita, vocês podem ter certeza que eles vão procurar outro espaço, outro lugar em que eles possam debater. E a gente não pode ficar para trás nesse sentido. A gente precisa debater, até porque debater não faz mal, pelo contrário, a gente só aprende cada vez mais. É humildade também dizer, caso um jovem chegue para uma pessoa mais velha, perguntando, querendo conversar sobre alguns desses temas ou outros temas quaisquer, que a pessoa não saiba, tenha pouco conhecimento sobre aquilo, é humildade a pessoa dizer, olha, eu não sei sobre isso. Eu preciso estudar, mas eu vou procurar saber e depois a gente conversa. E isso é tão bom, é tão bonito, que não vai despertar no jovem nenhum outro sentimento que não seja de respeito e de admiração, destruindo qualquer barreira que possa existir na relação. Então, se os jovens trazem, nós jovens trazemos, eu me incluo nisso, se nós trazemos esses temas e falamos com alguma pessoa que não esteja muito familiarizada, é importante que ela diga que não conhece muito, mas que se dispõe a estudar, sabe? E aí nós precisamos estudar qualquer assunto e estudar em fontes confiáveis, estudar mesmo, sabe? Em fontes diversas e confiáveis, como Kardec faria, como os cientistas fazem. E aí fica a pergunta, né? Só uma observação, a Renata falou, né? O espiritismo surge de uma demanda contemporânea da sociedade, né? Era uma Sim. demanda explicar aqueles fenômenos que aconteciam. O espiritismo surge a partir disso. E fica a pergunta para a gente encaminhar para o final. E se a casa espírita não tiver jovens? O que A casa acontece? espírita morre. Ou ela vai reduzir, ou ela vai encerrar suas atividades, né? Basta a gente ver aqui no nosso exemplo da casa de Eurípides, quantos rostinhos aqui não foram da mocidade, em diferentes gerações da mocidade, e hoje trabalham e ajudam a sustentar os trabalhos na casa espírita. A mocidade, ela é a maior geradora de trabalhadores para a casa espírita, e trabalhadores identificados com a casa, né? Trabalhadores que estão enraizados lá, que querem o bem da casa. Então a gente precisa valorizar. Eu me lembro, uma vez eu fui fazer uma palestra numa casa espírita de fora do município do Rio, e era um domingo de manhã. O salão da casa espírita era muito grande, maior do que o salão da casa de Eurípides. Mas no auditório da palestra haviam aproximadamente 15 pessoas, né? E eu não estou falando aqui, não estou fazendo nenhuma observação negativa em relação à quantidade. Que a palestra, se tiver 2 pessoas, se tiver 1 pessoa, é importante, né? Mas porque me causou um questionamento, né? Até porque as 15 pessoas, todas elas aparentavam ter mais de 50 anos de idade. Eu falo, cara, o que vai ser dessa casa espírita daqui a 30 anos? Porque essas pessoas vão desencarnar. Não tinha nenhum jovem, gente. Não tinha ninguém que aparentasse ter menos de 40 anos de idade. O que vai acontecer com essa casa? Ou ela vai acabar, ou ela vai diminuir muito as suas atividades. E acho que as palavras-chave que ficam para nós, né, são acolhimento, sempre, abertura, diálogo e estudo contínuo, né? De todos para com todos, gente. Sempre, né? Acho que essas são as palavras-chave que ficam, e a Renata encaminha aí Para o final, né?
Gente, tem muitos jovens que amam a casa. Eu, por exemplo, amo aquela casa. É a minha segunda casa. O Bruno também, a Júlia. Tô vendo aí que tem a Carol e o Eric, nossos colegas da mocidade. Enfim, tem Vai, tá o Gustavo, Júlia Melane, Souza, a tem várias pessoas Melanie aqui que aí. eu tô vendo, Alexis. Enfim, não só eles, mas tem muitos jovens lá na nossa casa que amam estar lá, que amam trabalhar, que querem continuar trabalhando, que gostam muito de estudar e de debater. A gente quase briga para encerrar as atividades na mocidade. Não, gente, espera aí, tem que acabar, eu preciso dormir. Porque a gente gosta de debater, de estudar, de aprender. São jovens que estão cheios de planos, cheios de sonhos, cheios de energia. A gente não pode perder isso de jeito nenhum. A gente não pode deixar isso passar. E a gente precisa lembrar que a nossa casa de Eurípides foi fundada por jovens. E aí o Gilberto tem um monte de histórias para contar. Eu estou vendo que o Luiz está aí, ele também pode contar histórias daquela época. A casa foi fundada por jovens. E não só a nossa, tá? Outras casas, várias outras casas foram fundadas por jovens, o que mostra que jovem é extremamente capaz de fazer coisas muito boas. Então, por que não confiar? Por que não dar espaço para o jovem trabalhar? Se jovens fundaram e fundam casas espíritas, que estão vivas aí há anos. E aí, para encerrar, já que a gente está falando de jovem, né? Eu queria compartilhar com vocês a minha tela para mostrar uma frase. Lá vem, lá vem. Para, Bruno. Bruno riu horrores da minha frase. Como é que eu faço isso, hein? Calma aí. Não sei compartilhar. Bruno, me ajuda, Bruno. Ai, meu Deus, jovem de Araque. Ah, achei aqui. Vai no Achei. share screen. Achei, não tá achando, tá verde, os outros estão brancos, eu não achei. Eu vou compartilhar com vocês aí uma frase épica que eu amo, de um personagem que eu amo, que é o Mestre Yoda. Só para contextualizar, para quem já viu relembrar e para quem não viu entender, o Mestre Yoda está falando com o Luke Skywalker, já idoso. O Luke está um pouco perdido, assim, um pouco confuso, porque ele não sabe se treina a Rey, que seria a nova Jedi, ou não. Ele tem medo, né? Ele não confia muito nela, mas também tem medo porque ele errou no passado e por causa do erro dele um monte de coisas ruins aconteceram. Então ele tá meio com medo. Resumindo, né? E aí o Mestre Yoda vira para ele numa cena maravilhosamente épica e fala o seguinte: transmita o que você aprendeu. Força, maestria, mas fraqueza, tolice, falha também. Falha mais do que tudo. A maior professora a falha é. Nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres. Então, gente, os jovens de hoje vão superar os jovens de ontem. Como os jovens de amanhã vão superar os jovens de hoje. Porque a lei é sempre de progresso. É isso que a gente tinha para trazer hoje. Eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem. Bom, muito obrigado. Eu não ia falar nada não, tá? Porque assim como o Bruno, eu já passei dessa fase, já cruzei a linha, entendeu? Mas como a Júlia vai daqui a pouco fazer um outro momento pra gente, então ela pediu para que eu viesse aqui para poder fazer essa fala, agradecendo muitíssimo a vocês por terem se disposto a vir comentar com a gente, conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? E que faz tanta diferença a gente conseguir refletir sobre ele, né? Eu quase não gosto muito do Yoda, não, sabe? Eu não sou muito fã do Yoda, não, sabe, Renata? Mas eu nem sabia, tá vendo? Transmimento de pensação. E aí, pessoal, a gente hoje, para poder melhor organizar, até mesmo por causa do tempo, a gente não vai ter os comentários abertos, mas eu peguei aqui alguns comentários, a maioria dos comentários diretos, para a gente poder falar aqui rapidinho, e aí vocês, se puderem comentar rapidamente
na visão do que vocês podem trazer para a gente. A Ana ou Marconi, eu não sei qual dos dois, os dois mandaram a seguinte pergunta: o que vocês melhorariam na casa espírita? Eu acredito que quando falam de casa espírita não falem especificamente de uma casa espírita, né? Acho que sim da casa espírita como um todo, até porque a gente tem aqui vários amigos de várias casas. Então a pergunta da Ana e do Marconi. Eu acho como... que... Vai, fala, Bruno. Eu acho Juntou que dois que falam a beça e dá Pois isso. é. Eu acho que eu ouviria, porque cada casa tem as suas questões, né? Então eu acho que eu teria abertura, assim, para ouvir e conversar, dialogar. Acho que o diálogo, porque através do diálogo a gente consegue saber a percepção das pessoas, né? E sabendo a percepção real das pessoas, a gente tem real noção das coisas e a gente pode performar melhor. Eu ia falar isso também e também confiar trabalhos importantes, né? Como o Bruno falou, trazer para os estudos, para a gestão, para palestras, não só para receber em eventos, né? Mas confiar mesmo. É claro que sempre é importante começar com alguém mais experiente ali do lado, né? Mas é preciso haver esse espaço também nos trabalhos, nos diversos trabalhos. Muito bom. Aqui mais um comentário. Vocês falavam no momento, né, sobre o Bruno fez aí uma provocação sobre a importância da casa espírita e a importância do jovem e tal. E aí o Luiz Fernando fez o seguinte comentário, a seguinte pergunta, né? Acho que não se aplica o quem precisa mais. Todos somos interdependentes. É um raciocínio de ecossistema educativo, não? Sim, eu concordo plenamente. É só para a gente pensar mesmo, só para botar assim minhoca na nossa cabeça, né? É só para Porque provocar mesmo. Porque assim, mas concordo. porque assim, se não tiver um jovem para continuar o trabalho, ela acaba, né? E a provocação foi no sentido de que assim, o jovem tem outros espaços para debater o que ele quer, tem outros espaços para construir a sua ética de maneira saudável, tem outros templos religiosos. Então assim, eu acho que é importante para os dois, mas talvez um dependa mais do outro do que o contrário. Eu tô uma reflexão que eu tô jogando aqui. Eu acho que também não tem uma resposta, né? Eu, como uma boa futura psicóloga, eu sempre falo, depende. Cada caso é um caso. Com certeza ou não, né? Como diria Caetano Veloso. Aqui o nosso querido Luiz Carlos Monteiro, ele falou o seguinte, já foi comentado, mas é sempre bom a gente reforçar. A Casa Espírita Eurípides Barçanufo foi fundada por jovens. Eu comecei na doutrina com 13 anos e com 19 fui conhecer Chico. Nós éramos um grupo jovem. Eu já contrario o Luiz Carlos dizendo que não, eles são um grupo jovem ainda são jovens, muito jovens. E ele também termina dizendo assim, é impressionante como o jovem espírita amadurece mais rapidamente. Vocês também percebem isso? Depende, tô brincando. Não. Eu acho que depende muito, assim. Você quis dizer o quê, né? O jovem espírita amadurece mais rápido com relação a outros jovens? Eu acho que depende muito, né, do quanto esse jovem realmente está inserido no espiritismo, o quanto ele está envolvido com a casa, porque e também assim outras religiões, outros jovens que eu conheço que não são espíritas têm um pensamento incrível, assim, são pessoas incríveis. Eu acho que a gente não pode fazer essa generalização, lembrando que o espiritismo ajuda muito o jovem, sim, como ajuda qualquer pessoa, né? Mas eu não afirmaria isso como uma certeza, sabe? É assim, né? Com certeza, muito bom. Algum comentário, Bruno? É isso, né? É isso? Eu acho que o espiritismo dá pra gente um cabedal que se a gente sabe aproveitar, cara, a gente amadurece muito. Se a gente souber aproveitar. Mas outras religiões também nos dão, né? Outros espaços, né? Não só religiosos também. Eu, por exemplo, aprendi tanto fazendo psicologia na universidade que eu amadureci muito também com isso, né?
Existem muitos espaços por aí muito bons. Por isso que, mais uma vez, a gente volta àquela reflexão de quem precisa mais de quem, né? A gente pode aprender tantas coisas boas no mundo aí afora, e por isso a gente lança essa reflexão, né? Será que não é a casa espírita que precisa mais do jovem? Enfim, a gente está só debatendo, conversando aqui hipóteses e reflexões interessantes. Por isso a gente também não pode perder o jovem. Por isso a gente precisa dar abertura na casa para conversar, para que os jovens não vão embora procurar outros espaços em que eles possam amadurecer também. Muito bom, Renata. É interessante, né? Eu dando aula para ensino fundamental, ensino médio, principalmente o ensino médio, né? Jovem é uma coisa terrível, terrível, mas é tão bom. É bom demais. E eu posso dizer que muitas das incompreensões de mundo dos jovens, muitos dos questionamentos que eu construí já formado, já graduado, foram surgir já em sala de aula, ouvindo indagações, questionamentos, que eu falei, poxa, eu nunca parei para pensar dessa forma, né? E a gente trocando é sempre tão bom, né? Aquela troca de energias é uma oportunidade muito bacana, que a gente consiga construir esse laço de parceria, né, entre todas as gerações. E falando daqueles que ainda não são jovens, a Jaqueline e Jaqueline, peraí, deixa eu confirmar aqui, Jaqueline e Leandro, né, comentaram aqui no chat sobre crianças tendo dificuldade. Eu já vi alguns canais, ela perguntando se tem algum canal no YouTube que fala de doutrina espírita. Tem alguns vídeos disponíveis no site da casa do Centro Espírita Leon Denis, dos encontros separados por faixa etária. Tem alguns canais no YouTube que também falam disso. Tem muito material jovem espírita bacana na internet, né? Tem o Spirit Talks, por exemplo, que é muito legal, tá lá no Instagram. E tem outros também. Mas uma coisa bacana é a evangelização que está acontecendo lá na casa de Eurípides, também para essa molecada de 6, 7 anos. Meu filho tem 6 anos e está simplesmente apaixonado, participa toda quinta-feira, já pega o celular, já fica já ali esperando para poder participar, e tem sido uma experiência muito bacana, né? A gente conseguir romper essas barreiras do distanciamento social e conseguir construir novos métodos de evangelizar e de conversar e de debater. Isso tem sido uma oportunidade também muito bacana, né? Fala, Renata. Só um comentário sobre criança, que eu amo de paixão, né? Uma vez eu e o Bruno ouvimos um podcast com o Ricardo Vardil. Foi com ele, né, Bruno? Você já deve saber o que eu vou falar. Ricardo Vardil, ele é sobrinho neto do Eurípides de Barçanufo. Sobrinho neto do Eurípides. A gente assistiu um podcast que ele gravou com o Haroldo e a equipe do Haroldo. Ele falando que no Evangelho no Lar que ele fazia na casa dele, ele sempre buscava ser atrativo para os filhos pequenos. Então, às vezes, eles faziam debaixo da mesa, tipo cabaninha, faziam no quintal, aí usa livro para criança. O espaço da nossa casa também é o espaço de evangelização, né? Então, quem tem criança aí, fica a dica, fazer evangelho debaixo da mesa. E a Samia perguntava aqui, só para avisar que nessa faixa etária a Ana Maria pode prestar aí mais informações. Quem quiser, manda mensagem no privado aí para a Ana, que ela com certeza vai responder aí da melhor forma possível, explicando para a gente sobre os horários, sobre os dias, como é que faz para funcionar. Bom, então a gente vai para a nossa prece e eu vou convidar o jovem Luiz Carlos Monteiro, se ele puder fazer a prece para a gente, né? Porque eu percebo que ele tem uma energia mais jovem do que a minha. Eu me sinto muito mais coroa, porque esse cara tem uma energia, assim como o Gilberto também, enfim. Tem uma galera aí que mergulhou na fonte da juventude. Então, Luiz, se você puder fazer a prece para a gente. Como a vida começa aos 60, eu já estou com 18. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, muito obrigado por esses momentos dessa lição desses jovens. Muito obrigado, Senhor Jesus, por termos a oportunidade de ouvir essas mensagens de otimismo, essas mensagens de vida desses jovens. Obrigado, Jesus,
E que nós, da casa de Eurípides Barçanufo, possamos continuar o nosso trabalho de divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, das lições de Emmanuel, André Luiz. Obrigado, Jesus. Te pedimos, nesse momento, por todas as criaturas, de alguma forma, envolvidas com essa pandemia mundial, alguns que estão doentes, infectados, e todos aqueles que trabalham nos hospitais, nas UTIs, nas casas de saúde, que eles possam ser protegidos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Eurípides Barçanufo, por merecermos essa noite tão linda, esses momentos tão especiais das palavras destes jovens. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Luiz, pela prece. E depois a gente vai disponibilizar, tá, pessoal, a gravação para quem quiser assistir de novo. Às vezes quem pegou pela metade, a gente disponibiliza depois o link da gravação, que sempre fica mais fácil para a gente poder ver e rever. E agora sim, o motivo pelo qual eu vim aqui falar é porque agora a Júlia, né, apesar do Carlos também ser um cara muito jovem, a gente vai chamar a Júlia, que aqui, como diz o Marco Júver, o pessoal bate o escanteio e vai para a área cabecear. Então a Júlia é host e agora também vai fazer a nossa terapia musical. Joga nas 11. Vai lá, Júlia. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com uma música aqui muito alta fora da minha casa. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Não tá vazando nada, tá só você. Beleza. Eu também, como co-host aí, parceira do Lúcio, queria agradecer a participação de todos, desejar uma ótima noite, agradecer ao Bruno e à Renata por tudo que disseram, assim, me emocionei bastante durante todo o momento aí da explanação. Né? E aí a gente vai para o nosso momento de musicoterapia aí no finalzinho, tá bom? O nome da música São Chegados os Tempos, da Clara Gomes, tá bom? Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar. No final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Um minutinho. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada de nós se faz mensageiro da felicidade. Viveremos sempre mais, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos do céu, erguer os olhos para o céu.
Muito bom, Júlia. Muito bom, Bruno. Muito bom, Renata. Muito bom ter todos vocês aqui. Mais uma noite maravilhosa. Que a gente possa ter uma noite de muita luz, sair inspirado, renovado, cheio de energias jovens, para que a gente possa construir esse planetinha aí cada vez melhor que a gente tanto sonha. E amanhã, às 9 horas, às 18 horas, estaremos juntos de novo, com certeza. Uma excelente noite para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.